Boa noite, graça e paz. Sou a pastora Noemi, da Igreja Semear, e quero fazer aqui um minuto com Deus. Que fala assim, eu quero ler na palavra de Marcos, livro de Marcos, capítulo 6 e versículo 45 em diante, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-a andar sobre o mar, pensaram a tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Essa palavra, ela nos fala do poder que nosso Jesus tem sobre todas as coisas. Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e deu de comer a uma grande multidão. Porque todas as vezes que Jesus estava andando na terra, ele nunca esteve sozinho. Sempre tinha uma multidão atrás dele. Que fosse por motivo de fome, ou que fosse por motivo de milagres, ou que fosse por motivo de observar o que Jesus estava fazendo, mas sempre Jesus tinha uma multidão atrás dele. E nesse dia, Jesus fez essa grande multiplicação para aquele povo comer. Louvado seja Deus. E terminando de dar comida para aquele povo, Jesus pediu aos seus discípulos que atravessasse aquele mar para o outro lado, que ele ficaria naquele lugar para despedir aquela multidão. E foi o que ele fez. E os discípulos obedeceram, entraram no barco e entraram de mar adentro. Diz a palavra que, tendo Jesus despedido aquela multidão, ele ainda subiu ao monte para orar. E a gente vê a tranquilidade que o nosso Jesus tem. Que o nosso Jesus, ele, mesmo que naquele momento ele tivesse que acompanhar seus discípulos, mas ele tinha que primeiro ir falar com o Pai. Primeiro ele tinha que subir ao monte, primeiro ele tinha que agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus, o Pai, tinha feito juntamente com ele ali no meio daquela multidão. Eu creio que sempre Jesus estava buscando força, porque ele andava no meio da humanidade, ele estava sendo humano também aqui na terra, né? Nós sabemos que Jesus, ele chorou, que Jesus, ele sentia dor, que Jesus, ele passou por um momento triste, e ele aqui estava sendo humano. Então, neste momento, ele foi ali buscar recarregar seu corpo, recarregar sua alma, seu espírito, falando com o Pai. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que ao cair da tarde, estava o barco já no meio do mar, e Jesus ainda continuava na terra, sozinho. E ele, observando de lá de onde ele estava, ele sempre estava observando o seu servo que estava lá no meio do mar. Sempre Jesus está nos observando, sempre Jesus está nos vendo. Porque mesmo ele na praia, ele mesmo no monte, ele mesmo na terra ainda, e o seu discípulo lá no meio do mar, mas ele estava observando. E ele vendo a dificuldade que os seus filhos estavam ali naquele barco, porque o vento lhe era o contrário. O vento, em vez dele seguir em frente, o vento estava trazendo para o lado, para o outro lado, para trás e assim por diante. E Jesus, vendo que a dificuldade deles estava grande,
Jesus começou a andar sobre as águas e foi em direção ao barco dos seus discípulos. E eles vendo de longe que Jesus estava andando sobre as águas, eles tiveram medo, diz a palavra que eles chegaram a gritar de medo. E Jesus apenas falou para eles. Jesus chegando perto deles, disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Muitas vezes com nós, irmãos, acontece essas coisas, comigo, com você. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, por muitas coisas difíceis nas nossas vidas, e nós estamos achando que estamos só. Mas Jesus nunca nos deixa sozinho. Ele está sempre nos olhando. Nós não podemos ver, nós só podemos sentir, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a Jesus, nós sentimos a presença dele, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, mas nós não a vemos. E então aqui Jesus está querendo dizer para nós que em todos os lugares que nós estamos, Jesus está nos vendo, ele está nos contemplando. Em todos os momentos difíceis da tua vida e da minha vida, o Senhor está nos vendo, o Senhor está cuidando de nós. Às vezes a dificuldade vem grande, os ventos nas nossas vidas vêm querer nos sufocar, querer nos derrubar, querer nos atingir, mas vamos voltar o nosso pensamento para Jesus, para Deus, e entender dentro da palavra dele que em todos os momentos o Senhor está nos vendo. O Senhor está nos contemplando. O Senhor conhece a minha vida, ele conhece a tua vida e ele está cuidando de cada um dos seus filhos. Basta que nós viemos crer na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E diz a palavra que quando Jesus subiu no barco, o vento se acalmou. O vento cessou. Então, hoje, o Senhor pode entrar na tua causa, pode entrar na tua vida, pode entrar nessa luta que você está passando, pode entrar na tua casa. Às vezes você está passando por um momento difícil de enfermidade. O Senhor pode entrar hoje aí na tua casa como médico dos médicos. O Senhor pode entrar hoje na tua casa, no teu barco e acalmar o vento, acalmar a tempestade, cessar tudo aquilo que você está vendo que está difícil de você seguir, de você caminhar. Quantas e quantas vezes o Senhor não tem deixado que nós vamos sozinho na caminhada, andando sozinho, e nós encontramos dificuldade pelo caminho, nós encontramos pedra no caminho, nós encontramos espinho no caminho, nós encontramos até muitas vezes tempestade, nós encontramos muitas vezes luta nas nossas vidas, e o Senhor vai deixando nós seguirmos, mas nós temos que ter uma certeza nas nossas vidas, que nós não estamos sozinhos. Nós nunca vamos estar sozinhos, porque o Senhor, na sua palavra, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele iria mandar o Consolador para estar conosco todos os dias das nossas vidas. Então, o Senhor, ele está com os olhos dele, contemplando tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos passando, assim como ele fez com esses discípulos dentro desse barco. Ele estava lá fora na terra. Eles estavam no meio do mar, com o vento vindo ao contrário daquilo que eles queriam fazer. Mas o Senhor, vendo a dificuldade deles, o Senhor foi de encontro a eles. O Senhor anda, irmãos, por cima das águas. O Senhor entra dentro da fornalha de fogo para defender os seus ungidos. Louvado seja Deus. Isso nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que entender que não tem lugar difícil que o nosso Deus não possa entrar para nos ajudar. Ele entra na cova dos leões para fechar a boca do leão quando está querendo tragar os seus filhos. Ele entra.
ele entra na fornalha ardente e passeia no meio do fogo para nos guardar, para nos livrar, tá? Então você tem que crer nessa palavra, que o Senhor está contigo, que o Senhor está visitando a tua casa, que o Senhor está visitando a tua família, que o Senhor está visitando a tua causa. Louvado seja Deus. Receba essa palavra no teu coração e creia que o Senhor está contigo na água, no fogo e dentro da cova dos leões. Amém? Deus abençoe e te guarde em todos os momentos da tua vida. Amém, Jesus.